O Salmo 125 abre diante de nós uma porta para a confiança inabalável no Senhor. Ele nos conduz à imagem dos montes de Sião, que permanecem firmes, ainda que o tempo e as estações mudem. Assim também é a vida daquele que confia em Deus. Ainda que os ventos soprem, ainda que o medo tente dominar, existe uma fortaleza invisível sustentando cada passo. Quando permitimos que a fé seja o alicerce, o medo perde a força, porque o coração encontra descanso na certeza da presença divina. O medo é uma das armas mais poderosas contra a paz interior. Ele paralisa, enfraquece e obscurece os olhos da alma. Porém, a fé é a luz que dissipa essa sombra. A fé nos lembra de que não caminhamos sozinhos, pois Deus envolve com seu cuidado aqueles que nele esperam. Mesmo quando as circunstâncias gritam insegurança, o coração pode repousar na promessa de que o Senhor é o nosso escudo e protetor. A vida espiritual é marcada por batalhas internas e externas. Há momentos em que o coração se vê rodeado por incertezas e pressões que parecem maiores do que nossas forças. No entanto, a fé nos convida a olhar além daquilo que vemos, e a descansar naquilo que cremos. É nesse lugar de confiança que a transformação acontece. O medo, que antes dominava, se curva diante da segurança que só a presença de Deus é capaz de oferecer. O salmista declara com convicção que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa é a garantia de que a fé não é passageira, mas firme como rocha. A confiança em Deus não se baseia em sentimentos voláteis, mas em uma promessa eterna. E quando essa promessa é abraçada, o medo se torna pequeno diante da grandeza da fidelidade divina. É preciso compreender que a fé não elimina os desafios, mas nos dá força para atravessá-los. A presença de Deus não significa ausência de lutas, mas sim a certeza de vitória em meio a elas. O medo pode até se apresentar em forma de dúvidas, ansiedades ou inseguranças, mas a fé coloca um limite em sua ação. Pois aquele que crê sabe que existe um Deus soberano cuidando de cada detalhe. Quando a confiança no Senhor cresce dentro de nós, o coração se enche de esperança. O que parecia impossível torna-se possível, porque a fé abre caminho para o agir divino. O medo, por mais forte que seja, não encontra espaço em um coração que escolheu se firmar nas promessas de Deus. Ele pode até tentar sussurrar, mas a voz da fé sempre ecoa mais alto: Deus é por mim, não temerei. O processo de vencer o medo é também um processo de fortalecer a fé. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais aprendemos a confiar. E quanto mais confiamos, menos espaço damos ao medo. A fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de descansar em Deus. É a escolha de olhar para Ele em vez de fixar os olhos nas tempestades. Fortalecer a fé é permitir que o coração se alimente da palavra, que a alma seja sustentada pela oração e que os pensamentos sejam renovados pela esperança. Cada passo dado em confiança gera firmeza diante das adversidades. E cada pequena vitória sobre o medo confirma que o Senhor é a nossa fortaleza. Em tempos de incerteza, a fé se torna o abrigo. Ela não nos isenta de enfrentar os dias difíceis, mas nos concede a coragem necessária para permanecer de pé. Quando nos lembramos de que o Senhor envolve o seu povo como os montes cercam Jerusalém, o coração encontra paz. A presença dele é a muralha invisível que nos protege de todo o mal. Assim, ao refletirmos sobre o Salmo 125, percebemos que vencer o medo é consequência natural de viver pela fé. A confiança no Senhor é o caminho que nos conduz da insegurança à segurança, da ansiedade à paz, da fraqueza à força. É nesse caminho que a alma encontra descanso e que o coração é renovado na certeza de que Deus nunca falhará. Chegamos ao momento em que não apenas refletimos sobre a mensagem do Salmo 125, mas a transformamos em oração viva diante de Deus. A fé que meditamos precisa ser colocada em prática no altar do coração.
E é nesse encontro íntimo com o Senhor que a transformação começa a acontecer. Quando entregamos nossos medos diante dele, já não somos dominados pela insegurança, mas fortalecidos pela confiança que vem do Espírito Santo. O Salmo 125:1 nos lembra: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa palavra não é apenas poesia, é promessa. É a certeza de que a fé nos torna inabaláveis, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E quando essa verdade se torna oração, ela rompe cadeias de medo e acende uma chama de coragem dentro de nós. A oração é o lugar onde o coração fala e Deus responde. É onde a fraqueza humana se encontra com a força divina. E hoje, enquanto unimos a nossa voz diante do Senhor, podemos confiar que algo novo já está acontecendo. O medo perde força, a fé é renovada e o Espírito de Deus nos envolve com sua presença que traz paz e segurança. Não oramos apenas para pedir, mas também para declarar que a nossa confiança está firmada no Senhor. O medo pode até tentar roubar a nossa esperança, mas a oração restaura o que parecia perdido. Ela nos alinha ao propósito de Deus, fortalece nosso espírito e nos faz perceber que nunca estivemos sozinhos. É tempo de abrir o coração e apresentar a Deus tudo aquilo que tem gerado insegurança. O medo não pode permanecer quando a fé é proclamada. É por isso que esta oração é um ato de entrega, um clamor sincero que reconhece a grandeza do Senhor e repousa na sua fidelidade. Que cada palavra dita seja um tijolo colocado na construção da confiança em Deus. Que a oração deste momento seja como um escudo erguido contra toda seta de medo e ansiedade. Porque aquele que ora com fé encontra abrigo na presença do Altíssimo, e nenhum mal pode abalar esse refúgio seguro. A transformação já está acontecendo. Enquanto o coração se derrama diante de Deus, correntes estão sendo quebradas, e a paz que excede todo entendimento já começa a envolver a sua vida. O medo perde espaço, a fé ganha raízes, e o espírito se fortalece com coragem renovada. Portanto, entre com ousadia diante do Senhor. Não há barreiras que impeçam o seu amor de alcançar aqueles que clamam por Ele. A oração é a chave que abre a porta para uma vida de fé inabalável e de vitória sobre o medo. É tempo de declarar com confiança que o Senhor é a nossa fortaleza. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que edificam a sua fé. Deixe também o seu comentário escrevendo a frase Senhor, fortaleça minha fé como uma declaração de confiança em Deus. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido pelo Senhor. Agora, vamos orar com o coração aberto, certos de que o Deus que cuida de nós já está ouvindo cada clamor e operando a transformação que precisamos. Senhor amado, nos colocamos diante de Ti neste momento para entregar todo o medo, toda insegurança e toda ansiedade que tem tentado enfraquecer a nossa fé. Tu és o Deus que envolve o Teu povo com proteção, assim como os montes cercam Jerusalém. Por isso, descansamos em Ti, certos de que nada pode nos abalar quando estamos firmados em Tua presença. Pai querido, o Salmo 125:1 nos diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que esta promessa se cumpra em nossa vida hoje. Que sejamos como Sião, inabaláveis, ainda que os ventos soprem fortes. Que cada temor seja lançado fora pela força da confiança que temos em Ti. Deus de misericórdia, sabemos que o medo não vem de Ti, mas da insegurança do coração humano. Por isso, pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Tua palavra é o nosso escudo, e nela encontramos segurança para seguir em frente. Senhor, fortalece-nos para que não sejamos dominados pelo medo do amanhã.
Ensina-nos a descansar em tuas promessas e a lembrar que tu és fiel em cada detalhe da nossa vida. Que a fé cresça dentro de nós e que a esperança floresça mesmo em meio às dificuldades. Pai eterno, nos momentos em que o medo tentar nos paralisar, que a tua voz nos lembre que estamos guardados sob tuas mãos poderosas. O inimigo pode tentar lançar dúvidas e incertezas, mas a nossa confiança está em ti, e não seremos abalados. Deus de amor, queremos entregar diante de ti todas as áreas da nossa vida onde o medo ainda reina. Que a tua luz dissipe toda escuridão e que a fé ocupe o lugar da insegurança. Declaramos que não seremos dominados pelas trevas do medo, mas iluminados pela tua presença. Senhor, pedimos que nos ajudes a lembrar, todos os dias, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a certeza da tua presença nos faça caminhar em paz, sem temor, sabendo que tu nos sustentas em cada passo. Pai, renova o nosso coração para que possamos confiar plenamente em ti. Que a fé se torne nosso escudo diário e que possamos olhar para o futuro sem medo, certos de que tu já preparaste o melhor caminho para nós. Deus fiel, sabemos que o medo pode até tentar se levantar, mas diante do teu poder ele não tem autoridade. Que a nossa confiança seja sempre maior do que qualquer insegurança, porque estamos alicerçados na tua palavra que nunca falha. Senhor, hoje declaramos em oração que a nossa vida pertence a ti. O medo não terá domínio sobre nós, pois o nosso coração escolhe confiar. Assim como os montes estão firmes, nós também permaneceremos firmes, sustentados pela tua fidelidade. Senhor, neste momento nos aproximamos de ti em humildade, reconhecendo que muitas vezes a nossa fé vacila diante das pressões da vida. Mas clamamos a ti, Deus Todo-Poderoso, que renoves dentro de nós uma confiança inabalável. Que cada oração seja como uma semente plantada em terra fértil, germinando em esperança e crescendo em certeza da tua fidelidade. Pai de amor, quando o medo tentar se levantar contra nós, lembra-nos das tuas promessas. Ensina-nos a declarar com ousadia que tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. Que a nossa fé não esteja baseada em circunstâncias, mas em quem tu és, imutável, eterno e fiel em todo o tempo. Deus eterno, o Salmo 125:2 nos fala: assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Que esta palavra nos envolva e nos fortaleça. Que a lembrança do teu cuidado constante seja como muralhas ao nosso redor, afastando o medo e trazendo paz à nossa alma. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo sopre sobre nós coragem nova. Que a chama da fé nunca se apague, mesmo quando os dias forem sombrios. Que possamos declarar com convicção que a tua presença nos sustenta e nos guia em cada decisão. Pai querido, derrama sobre nós a graça de viver sem temor. Que o nosso coração seja moldado pela confiança em ti, e que cada passo que dermos seja firmado na segurança da tua palavra. Afasta de nós todo espírito de medo e enche-nos do teu amor perfeito, que lança fora toda insegurança. Deus fiel, ajuda-nos a enxergar além do que os olhos podem ver. Quando a realidade parecer dura e incerta, que a fé seja o nosso olhar espiritual, revelando que tu estás no controle de todas as coisas. Ensina-nos a descansar na certeza de que o teu plano é maior e melhor do que o nosso. Senhor, sabemos que a fé é provada nas adversidades, mas também sabemos que é no fogo da luta que ela se fortalece. Que possamos enfrentar cada desafio com confiança, lembrando que tu és o nosso refúgio seguro, e que nenhuma tempestade é capaz de nos afastar da tua mão. Pai, dá-nos a coragem de permanecer firmes quando o mundo ao nosso redor tentar nos abalar.
Que a nossa fé seja testemunho vivo da Tua presença em nossa vida. Que outros possam ver em nós a certeza de que Tu és real, de que o Teu amor é verdadeiro e de que a Tua fidelidade é eterna. Senhor, queremos aprender a não dar ouvidos ao medo, mas a ouvir somente a Tua voz. Que ela seja mais forte do que qualquer ruído de insegurança. Que cada dia seja um exercício de entrega, e que em cada oração possamos encontrar novas forças para prosseguir. Pai amado, que a nossa fé está sendo fortalecida agora mesmo. O medo já não tem poder sobre nós, porque a Tua presença nos envolve como muralha de proteção. Permaneceremos firmes como Sião, inabaláveis e confiantes, pois sabemos que Tu és o nosso Deus e nunca nos abandonarás. Senhor poderoso, diante da Tua presença declaramos vitória sobre todo medo que tenta se levantar contra nós. Tu és a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? Tu és a força da nossa vida. De quem nos assustaremos? A Tua presença é a certeza de que não precisamos viver aprisionados pela insegurança, porque em Te encontramos coragem e paz. Pai amado, o medo nos faz enxergar gigantes onde existem apenas sombras. Ele distorce a realidade e nos faz esquecer que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Por isso, hoje declaramos que não daremos mais lugar ao medo em nosso coração. Escolhemos confiar em Ti, mesmo quando não entendemos o caminho, porque sabemos que a Tua mão nos guia com amor eterno. Deus de vitória, pedimos que quebres as correntes da ansiedade, do pânico e das incertezas que pesam sobre a nossa mente. Que cada pensamento de medo seja substituído pela verdade da Tua palavra, que nos lembra constantemente que somos guardados por Ti e sustentados pelo Teu poder. Senhor, que a Tua paz reine sobre nós de maneira tão intensa que o medo não encontre espaço para permanecer. Envolve-nos com Teu amor perfeito, aquele amor que lança fora todo o temor. Que o nosso coração descanse como uma criança segura nos braços do Pai, sem receio, sem dúvidas, apenas confiando. Pai querido, fortalece-nos para que possamos enfrentar os dias difíceis sem nos deixar abater. Que em cada batalha possamos lembrar que não estamos sozinhos, pois Tu caminhas ao nosso lado. Que a fé seja sempre maior do que a insegurança, e que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Senhor, a Tua palavra nos lembra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa seja como âncora firme para nossa alma, lembrando-nos que não há razão para temer. Deus fiel, transforma cada fraqueza em força, cada dúvida em convicção e cada temor em confiança. Que a nossa vida seja marcada não pelo medo, mas pela ousadia de crer que o impossível pode acontecer quando estamos alicerçados em Ti. Pai eterno, que a nossa boca declare vitória, que os nossos pensamentos se encham de esperança e que as nossas atitudes revelem fé. O medo não terá poder sobre nós, porque o Senhor é o nosso guardião, o nosso refúgio e o nosso libertador. Senhor, enche o nosso coração com coragem santa, a mesma coragem que levou Davi a enfrentar Golias, sabendo que a batalha não era dele, mas Tua. Que possamos viver com essa confiança, lembrando que toda guerra travada em oração já é uma vitória garantida em Ti. Pai, declaramos hoje: o medo caiu por terra, a ansiedade perdeu a força e a fé se levantou poderosa dentro de nós. Permanecemos firmes, seguros e inabaláveis, porque Tu és o nosso Deus e em Ti somos mais do que vencedores. Senhor amado, seguimos diante da Tua presença, renovando a nossa esperança em Ti. Sabemos que a vida é marcada por desafios e que muitas vezes o coração humano se inclina ao medo. Mas hoje reafirmamos a nossa confiança. Tu és o nosso Deus, e em Ti não seremos abalados. Como o salmista declarou no Salmo 125, assim também queremos viver, firmes como o monte de Sião, que não se move, mas permanece para sempre.
Pai eterno, enche o nosso coração de esperança viva. Que não sejamos consumidos pela ansiedade do amanhã, mas aprendamos a descansar no hoje, confiando que o Senhor já está cuidando do futuro. Que cada amanhecer seja lembrança de que Tu renova a Tua misericórdia sobre nós, e que cada noite seja prova de que o Teu cuidado nunca falha. Deus fiel, quando o medo tentar nos roubar a paz, que a lembrança da Tua palavra seja como espada em nossas mãos. Que possamos declarar em alta voz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. Assim, todo pensamento de insegurança se renderá ao poder da fé que temos em Ti. Senhor, sabemos que não controlamos o amanhã, mas confiamos em quem o controla. E isso nos basta. Ajuda-nos a não carregar pesos que não foram feitos para nós, mas a entregá-los ao Teu altar. Porque na entrega nasce a liberdade, e na confiança floresce a paz. Pai querido, transforma as nossas preocupações em confiança, as nossas lágrimas em força e os nossos medos em testemunhos de fé. Que cada luta seja oportunidade de ver a Tua mão agindo, e que cada vitória seja lembrança de que a esperança nunca decepciona quando está firmada em Ti. Deus Santo, coloque em nossos lábios cânticos de fé mesmo em meio às lutas. Que não nos deixemos paralisar pelo que não entendemos, mas que a confiança em Ti nos leve a prosseguir com coragem. Porque sabemos que, ainda que os montes se abalem, a Tua presença é firme e constante sobre o Teu povo. Senhor, a Tua palavra em Jeremias 17:7 nos ensina: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Que essa promessa se cumpra em nós. Que a nossa confiança seja tão profunda que nenhuma circunstância seja capaz de arrancar a esperança que plantaste em nosso coração. Pai amado, queremos viver em plena confiança, sem reservas, sem medo de entregar. Porque sabemos que a fé que se apoia em Ti jamais será envergonhada. Tu és rocha eterna, e todo aquele que constrói sua vida em Ti permanece firme, mesmo em meio às tempestades. Deus de amor, ajuda-nos a não olhar para as ondas, mas para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a esperança em Ti seja a âncora da nossa alma, mantendo-nos firmes em tempos de bonança e em tempos de tormenta. Porque o Senhor nunca nos abandona, e a Tua fidelidade é eterna. Senhor, a nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está viva, e a nossa fé está sendo fortalecida dia após dia. Somos guardados pelo Senhor e sustentados pelo Teu amor, que nunca falha e jamais nos deixa desamparados. Senhor amado, chegamos diante de Ti em plena entrega, reconhecendo que a nossa vida só encontra segurança quando está firmada em Tuas mãos. Colocamos diante do Teu altar todos os nossos medos, ansiedades e inseguranças, certos de que o Senhor transforma cada uma dessas áreas em paz, força e confiança renovada. Pai eterno, agradecemos porque a Tua presença é o refúgio seguro que precisamos. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece abalado, sabemos que em Ti estamos firmes como o monte de Sião. Essa certeza nos dá descanso, e o nosso coração se enche de gratidão porque a nossa fé é fortalecida dia após dia. Deus de amor, sabemos que a caminhada nem sempre é fácil. O medo pode até se apresentar em diferentes formas, mas a cada passo somos lembrados de que não caminhamos sozinhos. O Senhor é o nosso guardião, aquele que está ao nosso redor, protegendo e sustentando. Por isso, podemos prosseguir sem temor. Senhor, queremos viver em obediência e confiança, sabendo que cada detalhe da nossa vida está sob Teu cuidado. Declaramos que não seremos dominados pelas incertezas, porque a nossa confiança está no Deus que nunca falha, no Pai que sempre cuida e no Senhor que sempre vence. Pai querido, pedimos que a nossa fé seja um farol em meio às trevas, testemunho vivo da Tua presença em nós. Que outros possam ver a coragem que nasce em nosso coração não por causa da nossa força, mas por causa da Tua fidelidade. Que a nossa vida seja reflexo da esperança que só o Senhor pode dar.
Deus Santo, não queremos apenas vencer o medo, mas viver de tal forma que ele já não encontre espaço em nós. Que a tua paz seja constante, que a fé seja firme e que o amor seja o alicerce de tudo o que fazemos. Assim, cada dia será vivido em vitória, não por nossas mãos, mas pelo poder do teu Espírito. Senhor, entregamos em tuas mãos o nosso futuro, as nossas famílias, os nossos sonhos e as nossas batalhas. Sabemos que quando estamos em ti, o medo não tem poder, e a fé se levanta como um estandarte de vitória sobre a nossa vida. Por isso, descansamos plenamente em ti. Pai amado, queremos te agradecer porque nesta oração já sentimos o peso do medo sendo removido e a leveza da fé ocupando seu lugar. A transformação já aconteceu no nosso coração, e sabemos que o Senhor continuará nos sustentando a cada passo. Deus fiel, que possamos carregar sempre esta certeza: somos guardados pelo Senhor desde agora e para sempre. Nada pode nos separar do teu amor, e nenhuma força é capaz de nos abalar, porque estamos firmados em ti. Assim, encerramos esta oração com o coração cheio de confiança e gratidão. O medo não nos domina mais, porque a fé foi fortalecida. Permanecemos de pé, inabaláveis como o monte de Sião, certos de que o Senhor é o nosso Deus e nunca nos deixará. Amém. Que esta oração baseada no Salmo 125 permaneça ecoando dentro de você como um lembrete diário de que o medo não tem poder sobre a sua vida. Você é sustentado pelo Senhor, protegido por Ele e guardado pela sua fidelidade. Assim como os montes cercam Jerusalém, a presença de Deus envolve e fortalece o seu povo, trazendo paz em meio às batalhas e esperança em tempos de incerteza. Permita que esta palavra continue a trabalhar em seu coração. Quando os pensamentos de medo surgirem, declare com fé: Senhor, fortaleça a minha fé. Essa simples confissão tem poder para renovar a sua confiança, alimentar a sua esperança e fazer florescer a coragem que o Espírito Santo já plantou dentro de você. O Senhor já está transformando a sua história. O que antes era insegurança agora se torna certeza. Onde havia ansiedade, agora habita paz. Onde havia medo, agora existe fé firme e inabalável. Esta é a vitória de quem confia no Senhor. Viver com coragem, sustentado pela promessa de que nunca estará sozinho. Deixe que esta mensagem se torne também um canal de bênção. Escreva nos comentários a frase: Senhor, fortaleça minha fé, como testemunho de confiança e entrega. Essa declaração não apenas edifica a sua vida, mas também fortalece a fé de outros que irão ler e se inspirar. Curta este vídeo se esta oração falou ao seu coração, e compartilhe com alguém que precisa vencer o medo e renovar a fé. Juntos, podemos espalhar esta mensagem de esperança e confiança em Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da sua palavra. Que a paz do Senhor permaneça em sua vida, guiando seus passos e fortalecendo sua fé todos os dias. Que cada amanhecer seja lembrança de que você está guardado pelas mãos de Deus e que nada poderá abalar aquele que confia plenamente nele. Caminhe em confiança, viva em esperança e descanse no amor eterno do Pai, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu.